Mais um dia na Arcitec, trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os instrumentos de medição da Viave, para provedor e também para data center. A gente vai montar o cenário aqui agora para vocês e volta já para a gente iniciar esse teste. Então, pessoal, continuando aqui nossos instrumentos para data center, agora a gente vai falar de um equipamento aqui que eu particularmente gosto muito, foi revolucionário na época que a gente lançou ele. O equipamento já tem 10 anos já no mercado, mas hoje, mais do que nunca, é um equipamento essencial aí para quem opera em data center, que é, no mesmo conceito do LTS 85 que a gente explicou antes, esse equipamento faz o mesmo tipo de teste, que é o teste de certificação de nível 1, porém, ele é focado para multifibras. O que é isso? Se vocês repararem bem aqui, a interface dele é um conector MPO nativo. Então, ao invés de eu fazer o teste em uma fibra só por vez, eu faço nas 12. Então, eu ganho em produtividade, assim, imensamente. Porque eu vou fazer o teste ao mesmo tempo nas 12 fibras daquele cabo MPO. Aí vocês podem me perguntar, mas por que isso é importante hoje? A grande parte das migrações dentro do ambiente dos data centers estão migrando para conector multifibra. Não só MPO, mas outros tipos de conectores também. Existem vários outros padrões de conector multifibra, por exemplo, o MMC, é um tipo bem conhecido hoje da OS Connect, de 16 ou 24 fibras. Existe o conector, os conectores tipo MT também. Você tem várias opções além do MPO, o próprio MPT. Então, o importante é que, como que eu testo isso? Antigamente a gente testava um por um. Você tinha que pegar um cabinho tipo breakout ou fanout, o pessoal conhece, que é MPO numa ponta e LC ou SC na outra ponta. Então ele abre de um MPO em 12 simplex. Aqui não. Aqui a gente consegue testar os 12 ao mesmo tempo. Você ganha muito em tempo, porque em vez de fazer 12 testes, você faz um. Então, assim, várias empresas que prestam serviço para data center adquiriram esse equipamento e o equipamento se paga só na redução de tempo de teste. Às vezes tem data center que você levaria 2, 3 meses só de teste, você reduz isso para 14, 15 dias. Então, é uma conta até que o pessoal faz bastante para poder validar e justificar a compra desse tipo de equipamento. Tá? Então, esse equipamento aqui segue os mesmos princípios, você tem que fazer a referência também. Ele segue as normas do mesmo jeito, dentro das normas tem os 3 métodos de referência. Aqui eu já fiz a referência, um método de um jumper, para você fazer a validação. Com a diferença que em MPO, o teste de polaridade, ele não só vê TX com RX, mas ele vê a polaridade entre a conexão do MPO, porque você tem 3 tipos de polaridade para enlace MPO. Polaridade tipo A, onde é fibra 1 com fibra 1, 2 com 2, até a 12 com a 12. Você tem a polaridade tipo B, onde o 1 liga com o 12, o 2 com 11, o 3 com 10 e assim por diante. E aí você tem o tipo C, que é 1 com 2, 2 com 1, 3 com 4, 4 com 3. Isso é uma polaridade cruzada entre os fios. E se você tiver elementos que têm polaridades diferentes ao longo do seu enlace, as fibras não se falam. Então é muito importante o teste de polaridade. Quando você tem instalações e construções com MPO, maior parte dos erros, fora a parte de inspeção, que nesse aqui é mandatório, porque o conector MPO é muito maior a área de contato, muito mais fácil de estar sujo, mas a parte de erros de polaridade é muito grande. Às vezes você usa, visualmente os conectores são idênticos, então se você não testa a polaridade, você corre o risco às vezes de ter conectores que não estão respeitando a polaridade de um lado e outro, e aí a conexão não fecha. E esse é um teste crucial aqui do equipamento, tá? Então, o teste em si é muito fácil de executar. Isso aqui igualmente é uma fonte de luz de um lado e um power meter do outro. Aqui não é bidirecional, porque você não consegue ter em MPO uma fonte e um power meter no mesmo equipamento, por questão de hardware, é um hardware bem diferente, é bem mais complexo você ter a fonte aqui. Então, por isso que você tem uma unidade, esse é o MPO LP, esse é o power meter, e esse aqui é a fonte de luz, MPO OLS, Optical Light Source. Então você tem a fonte aqui, o power meter. Mas o princípio do teste é o mesmo. Eu venho aqui, depois que eu fiz a referência, se vocês vão ver, eu desconecto o equipamento aqui. Eu vou desconectar aqui para não perder a referência. Desconecto aqui, ele faz um bip. Quando eu conecto,
Se ele fizer o bip, significa que ele encontrou a outra unidade. Estou pronto para testar. Eu venho aqui, não vou salvar esse resultado anterior, ele vai executar o teste. É um teste rápido, teste de segundos. Você vê que ele termina, vai fazer o teste. Ó. Basicamente aqui, ele falhou no meu teste. Por que ele falhou? Ele está me dizendo que a minha perda está muito baixa. Eu tô com a minha margem estourou o meu limite. Por isso que eu estou falhado aqui. Ele está muito atenuado. E esse é o objetivo. O teste não é para passar sempre. O teste me permite encontrar os problemas. Então, nesse caso aqui, eu tenho algum elemento aqui que eu estou com problema. E para isso, quando eu preciso encontrar qual é a causa do meu problema, que eu vou para o próximo equipamento que a gente tem. O quarto tipo de equipamento para data center aqui que a gente vai trabalhar, que é o equipamento que mescla o OTDR que a gente viu no começo com o MPO. Então vocês vão ver que existe o OTDR para trabalhar em rede MPO. Então vamos montar o cenário aqui para vocês para poder explorar mais essa característica que é bem legal e que também está super hoje importante dentro do mundo de data center. Então pessoal, como mencionei no último vídeo, agora a gente vai ver a união de tudo que a gente viu hoje. Nós vamos falar de um equipamento que ele é um OTDR, ele usa em data center também. E por que ele usa em data center? Porque ele tem a capacidade de testar fibra MPO, OTDR em fibra MPO. Como é que a gente faz isso? Muito simples. A gente tem uma plataforma como essa aqui, que é o MTS 4000. O MTS 4000 ele é uma plataforma modular que me permite agregar mais de um módulo ao mesmo tempo. Nesse caso, até 2. Então, um módulo é o módulo OTDR, com a performance parecida do Smart OTDR que a gente já viu, e incluindo aqui um segundo módulo. E o que esse módulo faz? Se vocês repararem aqui, eu tenho um conector SC, normal, que está conectado ao módulo OTDR aqui. E do outro lado eu tenho um conector MPO. Esse conector MPO, ele é uma chave ótica, ou seja, o que essa chave ótica vai fazer? Ela vai distribuir o sinal do meu OTDR nas 12 fibras do MPO. Então eu vou estender o meu teste de OTDR para 12 fibras. Claro, ele vai fazer uma por vez, porque eu tenho uma fonte, então ele vai chavear essa fonte para as 12 fibras. E como é que eu faço isso? O software do OTDR tem um gestor de projetos que me permite criar um mini projetinho aqui dentro com a quantidade de fibras que eu quero testar, e aí ele vai automaticamente sair da fibra 1 para a fibra 2, comandando essa chave ótica aqui. Então, eu venho aqui, por exemplo, na tela, então você vê que é a minha tela de OTDR normal, só que ele tem um botão a mais aqui que chama gerenciar projeto. Nesse caso aqui, eu vou apertar e ele vai me dar 3 opções. O nome do projeto, eu posso criar um nome do projeto aqui, então demo. Depois, o número de fibras que eu quero testar, então eu vou pôr 12, que é o limite da minha chave. E em qual fibra eu vou começar? Da 1, da 2, então no caso eu vou começar da fibra 1. Quando eu ponho criar projeto, ele cria essa tela aqui para mim, onde ele me dá o resumo das 12 fibras que eu vou testar. Então quando eu dou o play aqui, o que ele vai fazer? Baseado nas configurações do módulo OTDR, ele vai começar a executar aqui. Então ele vai fazer um teste, a configuração vai ser a mesma para as 12 fibras, porque eu estou contando que são exatamente a mesma fibra. Ele mediu aqui, primeira fibra. Deseja testar a próxima fibra? Sim. E aí automaticamente ele vai para a fibra 2. E aí eu vou fazer isso para todas as 12 fibras aqui, ó. Testou aqui, já colocou o traço, fibra 2. Testar a próxima? Sim. E aí ele vai indo até que eu complete as 12 fibras. Você vê que é um processo bem tranquilo. Eu posso deixar isso de maneira automática sem intervenção, ou eu posso, no meu caso aqui, ir selecionando cada um, porque às vezes pode ser que alguma fibra falhe. Então ele me dá a opção de escolher para que eu não grave um teste falhado. Agora, se eu colocar modo totalmente automático, ele vai guardar e vai te dizer o que passou e o que falhou. Então a gente vai fazendo aqui as 12 fibras. Aqui está um teste bastante rápido. E a ideia disso é o quê? Existem 2 cenários dentro do mundo de data center onde esse equipamento se aplica. Para fazer troubleshoot dos enlaces dentro de um data center, então às vezes falhou ali uma fibra na minha certificação, nível 1, eu uso o OTDR para descobrir qual elemento está falhando. Agora, onde eu mais uso isso aqui é no cenário de interconexão de data center. O que é isso? Às vezes dentro do campus do data center eu tenho vários edifícios.
E eu quero testar as fibras que interconectam esses edifícios dentro do data center. Esse teste aqui é utilizado nesse ambiente e também nos enlaces de interconexão entre data centers. Então, às vezes eu tenho um enlace que vai de um data center 1 para o data center 2 e eu quero testar essa fibra. E normalmente são testes que também envolvem cabos multifibra. Eu uso esse módulo e esse equipamento para fazer esses testes. Aí são distâncias maiores normalmente. E aí a gente vai seguindo aqui. A hora que eu testar as 12 fibras, você vai ver que ele vai concluir e ele vai me mostrar o projeto. Então, vocês veem que a gente nunca abandona o microscópio, né? O TDR nosso também disse se a conexão está boa. Essa conexão aqui está suja ou não, ou está tendo muita reflexão, justamente para a gente poder ter um equipamento confiável, não só a nível de medição, mas também a nível de performance, para garantir que os conectores aqui não estejam sujos, né? Então, pessoal, essa aqui é a tela do equipamento. Vocês podem ver que é a tela de um OTDR normal, tá? É o mesmo módulo igual do Smart OTDR que a gente tem. Porém, o que eu tenho a mais aqui? Eu tenho um ícone aqui que chama Gerenciar Projeto. O que ele faz? Dentro do Gerenciar Projeto é onde eu vou criar a sequência de teste para a minha chave ótica. Então aqui eu vou criar um nome qualquer, Demo 1. E aí ele vai perguntar quantas fibras eu quero testar. Eu quero testar 4 fibras, por exemplo. 4 fibras. Das 12. E aqui ele me diz em qual que eu quero começar. Por exemplo, eu posso dizer aqui que eu quero começar na fibra 8. Então ele já vai na fibra 8 aqui da chave ótica. Então ele vai testar a 9, 10, 11 e 12. Ah, perdão. Estou fazendo besteira aqui, né? Ruim de matemática. Fibra 9. Então, o que ele vai fazer? Ele vai testar as 4 últimas fibras. Então, quando eu crio o projeto, 9, 10, 11 e 12. Ele já criou as 4 fibras aqui para testar na interface. Aí o que eu venho? Eu dou iniciar aqui. Ele vai rodar os testes de maneira sequencial e eu vou poder testar 4 fibras desse meu cabinho breakout aqui. Olha que interessante. Então, testar a próxima fibra? Sim. E eu vou fazer isso para as próximas 4 fibras. A vantagem é que eu estou num ambiente aqui que eu posso testar qualquer tipo de rede. Eu posso testar uma rede de interconexão de data center, eu posso testar uma rede dentro do data center, eu posso fazer troubleshoot de rede e eu vou ter tudo isso integrado no mesmo equipamento, com a vantagem de estar tudo automatizado. Esse é um cenário de teste cada vez mais comum. Quem pretende trabalhar ou quem já trabalha com data center, cada vez mais vai ser exigido. Os grandes provedores de data center estão exigindo esse tipo de teste e automatizar o teste através da chave ótica é uma grande vantagem porque economiza muito tempo, principalmente para você encontrar quando tem algum problema crítico. Então vamos testar aqui na terceira fibra. Vocês vão ver que eu posso inclusive ir vendo a evolução, 3 aprovadas. E aqui eu vou acompanhando meu teste, Tá. Ele vê que ele abriu mais um campo ali no OTDR para mim. E agora vamos testar a última. A gente já completou. Então vamos ver aqui o resultado. Olha lá. 4 fibras testadas, 4 aprovadas. Eu já posso criar, ele já me dá aqui a perda total, RL, comprimento. E aí, o que ele faz aqui? Eu já posso guardar esse aqui como um teste integrado. E aí eu gero um relatório de maneira uniforme da minha vista aqui. Tem um projeto já, essa que é a grande diferença. Criei um projeto, tem informação já guardada de todos os traços. É isso, então a gente aqui apresentou desde um OTDR simples, um OTDR integrado com chave ótica, apresentamos todo um portfólio de equipamentos para data center. A Viave hoje está com um portfólio preparado para qualquer desafio que vocês tenham para trabalhar na planta interna, planta externa, dentro do data center, ou seja, pensou teste e medição, pensou Viave aqui junto com o pessoal da Arcitec, a gente está preparado para o que vocês precisarem. No próximo vídeo, a gente vai agora falar de um tema que é discussão sempre nos grupos, é uma dúvida muito comum que o pessoal tem e a gente vai desmistificar hoje a diferença de DB e DBM, pessoal. Vamos explicar o que é cada um, o que é DB, o que é DBM, onde usa. O próximo vídeo vai estar bem legal. Então, pessoal, conforme prometido, hoje a gente vai desmistificar um pouquinho o que é DB e DBM. Eu vou explicar aqui para vocês, tentar de uma forma mais simples possível.
explicar o conceito, por que a gente usa dBm, por que a gente usa dB, quando usa um e outro, e qual é a aplicação prática disso, né? E depois a gente vai, depois aqui da explicação teórica, a gente vai montar um cenáriozinho de teste com bobina real, com uma fonte com um medidor de potência, mostrar na prática como que esse conceito se aplica. Isso aqui é muito importante porque é a base da do nosso dia a dia em rede ótica, nos cursos que a gente ministra. É o primeiro tópico do curso, a explicação de dB e dBm, por que usa um e outro. E aqui vamos explorar um pouquinho esse conceito agora aqui na lousa. Vem comigo aqui. A gente tem, primeiramente, qual que é a unidade de medida? A unidade de medida de qualquer tipo de potência é o watt, tá? O watt mesmo do chuveiro elétrico que a gente tem em casa. Então, como é que você escolhe um chuveiro? Pela quantidade de watts que ele gera. Então, o watt ele me dá a potência elétrica que eu tenho num determinado dispositivo. Então, um chuveiro de 5.000 watts tem uma determinada quantidade de energia que ele vai poder aquecer. Um chuveiro de 7.000 watts, ele vai ter mais energia, ele vai conseguir esquentar mais a água ou esquentar a mesma água mais rápido, tá? Em comunicações óticas, mesma coisa. A energia, a quantidade de potência que a gente tem, ela é medida em watts. Agora, por que então a gente não usa os watts para fazer as medições? Acontece o seguinte, um transmissor óptico, ele tem um determinado valor de potência. Vamos supor que ele transmita lá 1 watt, tá? Um valor hipotético, não é isso, normalmente é bem menos, mas para a gente entender. O transmissor ele vai transmitir 1 watt. O receptor, por causa da atenuação do meio físico, ele vai receber uma potência muito menor que 1 watt. É tipo 0,00000 alguma coisa. Então é muito complicado a gente ficar somando e subtraindo os valores para poder fazer o cálculo das atenuações, cálculo de ganho. Quando a gente trabalha diretamente com watt, a gente teria que usar miliwatt, às vezes microwatt, que são as subunidades. Igual você tem o metro, o centímetro, o milímetro, mesma coisa, você tem o watt, o miliwatt, o microwatt. Só que eu não consigo ficar subtraindo esses valores, eu precisaria ficar convertendo, dá muito trabalho. Então, o que se convencionou? A gente usa o decibel para facilitar. O decibel, ele é uma unidade que a gente, assim, o nome técnico é adimensional. Ela não é uma unidade de medida por si só. O decibel, ele é uma referência que me permite fazer comparações. E como que eu chego no decibel? Na verdade é o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui uma caixa preta. Nessa caixa preta entra 100% de luz e aqui vai sair metade de luz, tá? Vamos supor, entrou 100 aqui, aqui sai metade da luz e metade da luz, tá? Bem simples. Como que eu calculo? Então, a medida minha em dB, de onde surge? O dB, ele não se assustem, tá, pessoal? Vocês vão ver que vocês não precisam saber a fórmula, mas é importante entender de onde vem. É 10 vezes o logaritmo da potência que saiu dividido pela potência que entrou no meu sistema. Daqui que vem o dB. Olha que interessante. O que é a potência que saiu do meu sistema? É a saída. Quanto saiu do meu sistema. E quanto que é a potência que entrou? É essa aqui. Então, vamos colocar em valores. Supondo que aqui, se entrou 1 watt aqui, vai sair aqui meio watt. Certo? Fácil. Por quê? Metade. Entrou 100%, saiu 50. Entrou 1, saiu meio. Então, quantos dBs dá isso aqui? Vamos fazer a conta rapidinho. 10 vezes o log de 0,5 dividido por 1. Isso aqui é igual a 10 vezes o log de 0,5. Se vocês pegarem a calculadora do celular, ó, quando eu aprendi isso aqui, não existia calculadora no celular. Hoje, tá facinho, é só pular na calculadora científica do celular e virar ele. Você faz a conta. Log de meio, vocês vão ver que dá alguma coisa próxima de
menos 0,3. Então isso aqui é 10 vezes menos 0,3. Quanto que é 10 vezes menos 0,3? Isso dá menos 3 dB. Olha que interessante. Isso significa o quê? Quando eu tenho um sistema onde entra 100% da potência e a potência cai para metade, eu perdi, menos de atenuação, 3 dB. Então, quando alguém fala para você que 3 dB não é nada, 3 dB significa que eu perdi metade da potência do meu sinal. Olha que interessante, pessoal. Então, quando você tiver um power meter que a diferença de um para o outro dá 3 dB, significa que um está medindo metade do outro. 3 dB não é pouco, é muita coisa. Então, pessoal, 3 dB significa que entrou 100% num lado, saiu 50% de luz do outro lado. Esse é o conceito do dB. E eu uso o dB para comparar unidades, para comparar coisas. O que eu estou comparando aqui? Potência de entrada com a potência de saída. Por isso que eu estou usando o dB. O que acontece? Se sai menos potência do que entra, isso é uma atenuação. No amplificador é o contrário. Por exemplo, poderia entrar 100% e sair 200. Então aí seria um ganho. Um ganho de 3 dB no caso. Por quê? Porque eu dobrei a potência. Se a gente fizer a conta, vocês vão ver que dá exatamente 3, mas dá positivo. E por quê? Porque aí vai ser um ganho, tá? Beleza, pessoal? Agora, o que é o dBm? O dBm, ele é uma medida absoluta. Qual é a diferença? O dBm, eu vou pegar esse valor aqui, em vez de ele ser variável, eu vou fixar. Isso é uma convenção, isso foi criado. Um grupo de pessoas definiu isso. O dBm, ele é 10 vezes o log da potência que eu quero saber em dBm, dividido por 1 miliwatt. Então, se eu fixei esse valor, essa medida aqui ela passa a ser absoluta, ela não é mais uma comparação, ela é um valor real. Por isso que o dBm é uma forma que eu utilizo para medir a potência que eu tenho num determinado ponto da minha rede. Então, se eu pegar, por exemplo, nesse mesmo caso, se eu pegar aqui e fizer a conta, quanto é a minha potência em dBm para 1 miliwatt? dBm igual 10 vezes log de 1 miliwatt dividido por 1 miliwatt. Se eu cancelar aqui, vai ser 10 vezes o log de 1 miliwatt, 1 dividido por 1 dá 1. Log de 1, se a gente pôr na calculadora, é 0. Isso aqui é 0. Então, 1 miliwatt equivale a 0 dBm. E é o meu ponto de partida. Então, quando eu tenho 1 miliwatt, significa que eu tenho 0 dBm de potência. Se eu tiver 2 miliwatt, eu vou ter potência positiva. Então, potência positiva, igual sai da OLT, 1 positivo, 2 positivo, você sai do WDM lá, 23 dBm positivo. Isso são valores acima de 1 miliwatt. Valores negativos de potência, então, menos 1 dBm, menos 2 dBm, são valores abaixo de 1 miliwatt. Meio miliwatt, 0,25 miliwatt, qualquer coisa que seja abaixo de 1 miliwatt é potência negativa. Beleza? Então é daqui que saem os valores. Essa é a mágica. Então, o mais importante aqui, quando eu estou medindo potência, eu uso dBm. Quando eu estou medindo ganho ou atenuação, eu uso dB. Beleza, pessoal? A fórmula vocês não precisam saber, mas é importante entender o porquê que existem as duas coisas e como elas são diferentes. dBm é para medir algo absoluto, é para medir nível de potência. O dB é para medir ganho ou atenuação do sistema ou de um componente. Ótimo. Beleza, pessoal? Então agora a gente tem ali um setup com uma bobina de 100 km, uma fonte de luz e um power meter, e a gente vai explicar isso aqui na prática para vocês. Então, pessoal,
Vamos fazer agora uma explicação prática daquilo que a gente acabou de ver na lousa, para entender a aplicação. Onde que eu uso o DBM, onde que eu uso o DB e por que eu preciso dos dois quando eu estou pensando em entender o que está acontecendo com uma fibra ótica, com o meu enlace. Então aqui, para a gente poder demonstrar, um setup bem simples aqui, eu tenho uma fonte de luz, no meu caso uma OLS 36, e um medidor de potência, um ALP35, e a gente vai agora demonstrar como se faz as medidas, tanto usando o modo absoluto, que seria o modo em dBm, como usando a vantagem de se ter uma fonte e um medidor, como que eu converto a medição para uma medição de atenuação, onde aí eu uso os dBs para fazer a medição. Então, a OLS36, ela é uma fonte que ela gera menos 7 dBm de potência. E aqui é importante dizer o seguinte, quando eu vou fazer uma medição de atenuação, uma medição de certificação ótica, é mandatório que a fonte seja uma fonte estável. E o que é uma fonte estável? É uma fonte que vai me garantir que esse valor de saída esteja constante no tempo, que ele não varie. Por quê? Quando eu faço uma medição de certificação, eu vou medir a atenuação. E para medir a atenuação ou a perda de inserção, que é a mesma coisa, eu não posso ter variação da minha referência, porque para eu poder medir em dB, eu tenho que tirar a referência. Lembra que a gente viu na lousa? dB é uma medida relativa. Então eu estou comparando coisas. Então eu não posso comparar coisas que variam. Eu tenho que comparar coisas que são estáticas, que são estáveis. Então, uma fonte de luz, uma OLS, ela é estável. Essa é a principal característica dela. Tanto que se você for no datasheet da fonte, está escrito que para que ela garanta a sua estabilidade, ela tem que ter um tempo de aquecimento de 15, 20 minutos, sem utilizar num ambiente com temperatura controlada, porque isso é padrão para qualquer fonte de luz. Por que eu não posso ou eu não devo utilizar, por exemplo, a OLT como referência para fazer uma medição em dB? Porque a OLT, o laser da OLT é variável, ele segue a classe ODN. A classe ODN da OLT tem tipo B+, C+, C++, C++, tem vários tipos. Porém, todo laser de OLT, ele segue a classe ODN. A classe ODN é variável, ela é um range de variação. Então, por exemplo, a C+, é entre 3 positivo e 7 positivo. Então, qualquer valor que eu tenha ali é válido. Então, eu não posso dizer que a OLT está errada. Ela já está me dizendo que ela vai transmitir entre 3 positivo e 7 positivo. Então, se eu tenho esse valor variável em dBms, eu não tenho como estabelecer uma referência. Por isso que se eu for medir com a rede com o sinal da OLT, eu preciso medir sempre com o power meter, como ele está aqui, em dBm, no modo absoluto. Porque aí eu vou ver qual que é a medição de potência que está chegando lá na minha CTO, por exemplo. Então chega lá, menos 19 dBm, menos 20 dBm. Menos 20 dBm não é a mesma coisa que 20 dB, não é a mesma coisa que menos 20 dB, são coisas diferentes. Isso aqui é uma medição absoluta, uma medição de potência, tá? E aí o que acontece? Se eu estou medindo minha rede, agora ela está transmitindo 7 positivo, eu vou ter um valor. Se ela daqui a um mês tiver 5 positivo, eu vou ter outra leitura. Então a minha leitura vai ser variável. Agora, o que a gente recomenda é fazer a medição da atenuação. E ela só é possível de fazer na fase da construção, porque eu não tenho OLT funcionando ainda. Então, quando eu não tenho OLT funcionando, é o melhor cenário, porque aí eu vou pegar uma fonte de luz como essa aqui, vou conectar ela para fazer a medição. Só que antes eu tenho que fazer a referência. Como funciona? Igual a gente fez lá no teste de OLTS Data Center, aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar um cordão e vou ligar a fonte no power meter. E aí eu vou ligar o laser da fonte. Ó, eu escolhi 1550, essa fonte transmite menos 7. Então eu liguei a fonte, ó, chegou aqui, detectou. O power meter está medindo menos 7,06 dBm. Então uma perda de nada praticamente, é só do acoplamento aqui, porque é o 0.04, 0.05 que está medindo aqui. Não vou mexer porque senão ele varia o valor, por causa que aqui o conector ele não encosta, então pode variar. Então,
menos 7,04. Então esse é o valor que está chegando de potência aqui. Então vamos simular um enlace aqui para vocês verem. Então, se eu pegar essa fonte aqui, desconectar ela daqui, vou ligar ela aqui na minha bobina. Aqui. Eu tenho uma bobina aqui, são 100 km, né, Rashid? Isso aí. 100 km de rede, olha que maravilha. Eu vou ligar aqui. Então agora, a gente está recebendo, depois de 100 km, menos 25,91 dBm. Então isso aqui é a quantidade de potência ótica que está chegando para mim no final da bobina. Isso aqui está certo? Está certo. Isso aqui é uma medição absoluta. Por que absoluta? Porque ela depende da potência que eu estou mandando lá do outro lado. Então eu estou mandando menos 7, está chegando menos 25,91. Agora, qual é a atenuação então do meu enlace? Então aí, nesse caso, eu faço a conta de cabeça. Eu vou medir menos 7 menos 25,91. Então aqui a gente está recebendo menos 25,91, 92, ele oscila normal, essa oscilação aqui está dentro do erro do equipamento mesmo. Então, menos 25,92. A fonte está gerando menos 7. Está chegando menos 25. Como é que a gente faz a conta da atenuação aqui? É menos 7 menos os menos 25. Menos com menos dá mais. Então vai ser 25 menos 7. No fundo, a conta que eu estou fazendo. Ou seja, eu estou atenuando, minha rede está atenuando 18,92 dB. Então, essa é a atenuação do meu enlace, é o quanto eu estou perdendo. Então, se eu vou medir só a potência, é menos 25. Mas por que menos 25? Porque eu estou gerando menos 7. Então, se eu estivesse gerando menos 6, ia estar chegando aqui menos 24,92. Se eu estivesse gerando menos 8, ia estar chegando menos 26,92. Então, a potência que chega depende do quanto eu estou gerando. Agora, a minha atenuação não, a minha atenuação vai ser sempre a mesma. Por quê? Se eu estivesse gerando aqui, por exemplo, menos 10 e estivesse chegando menos 28, a diferença é exatamente os mesmos 18,92 que eu já tinha antes. Agora, se eu estivesse gerando zero aqui, ia estar chegando aqui menos 18. Ou seja, 18,92 dB de perda. A minha atenuação, ela é fixa, porque ela depende do quanto a minha rede está atenuando. No caso dos bobinas de fibra aqui, os meus 100 km de fibra estão perdendo 18,92 dB. Agora, se a minha fonte manda menos 7, eu vou ter um valor. Se a minha fonte manda 0, eu vou ter outro. Se a minha fonte manda menos 10, eu vou ter outro. Por isso que a potência que chega varia. A atenuação não varia. Nós recomendamos certificar a rede sempre no valor de atenuação. Por quê? Porque como a atenuação não varia, é algo que você pode comparar e confiar. Quando eu certifico minha rede, e é um caso clássico que acontece em rede GPON. Minha rede hoje, minha OLT, está transmitindo 7 positivo. Então, tá maravilha, tá bombando o sinal. Só que conforme eu vou ativando clientes nessa porta PON, a potência de transmissão vai caindo. Então, eu certifiquei minha rede, não tinha nenhum cliente. A OLT estava mandando 7 positivo. Um ano depois, essa rede provavelmente vai ter vários clientes nessa porta PON. Aquela rede que começou transmitindo 7, provavelmente hoje está transmitindo 4, às vezes está 3. E não está ruim, está dentro do limite ali que você está aceitável, da classe que ela trabalha. O problema é que se eu tivesse algum elemento ali na minha rede, algum splitter, ou alguma uma curvatura, alguma coisa que está atenuando minha rede mais do que deveria, antes estava aceitável porque minha potência estava boa. Só que agora que a minha potência diminuiu, pode ser que meus clientes estejam tendo problema. E isso ficou mascarado na fase de construção. Por quê? Porque eu não testei a rede baseada em atenuação. Eu testei só considerando o nível de potência. E eu sei que 99% dos testes são feitos em potência só, porque é o mais fácil, é o mais rápido. Porém, às vezes a gente não entende por que um cliente que estava funcionando, 2 meses depois não está. E muitas vezes é por isso, porque foi a forma que eu testei. Eu não medi a atenuação. Eu simplesmente só medi a potência daquele cliente que estava funcionando e hoje pode ser que não esteja. Então a gente sempre recomenda testar a rede com o método de atenuação. E como eu faço isso, Rainer? Muito fácil. Vamos lá.
Vamos pegar o Power Meter e ligar ele direto na fonte. E aí todo o Power Meter, ó, vocês estão vendo aqui, ó, a fonte está mandando menos 7, está chegando menos 7,5. Cordãozinho minúsculo aqui. Todo Power Meter tem um botãozinho mágico que chama Ref. Se você colocar no modo de medir em dB, ele vai aparecer aqui, ó, Ref. Eu simplesmente seguro esse botão aqui e ele vai gerar uma referência para mim. Então, a partir de agora, esse é o meu 0 dB, é o meu ponto de partida. Quando eu pego e ligo a fonte na bobina e ligo o final da bobina no meu Power Meter, olha só que interessante. Agora eu não preciso ficar fazendo conta, ó. Ele já está me medindo direto os 18 pontos. Era 18.9, agora está 18.85, é 0,05. A variação normal que acontece. Os meus 18 dB de atenuação. Quase 19. Então, ele calculou para mim a atenuação direta. E por que é positivo? Porque esse valor é negativo, menos o outro valor negativo, vira positivo. Então, a atenuação aqui é de 18 dB. Então, esse enlace está atenuando 18 dB. São 100 km de fibra. Se são 100 km de fibra e eu tenho 18 dB de atenuação, essa fibra está atenuando em 1550 por volta de 18 dB por quilômetro. Tá excelente, é uma atenuação muito boa. Então essa fibra está perdendo pouquíssimo. O padrão, o máximo que a gente aceita para uma fibra que é o normal, em 1550, G652D, é ao redor de 0,24, 0,25 dB por quilômetro. É o tradicional. Você está com 0,18. Fibra dá para usar em OPGW praticamente. Então, está certificado esse enlace aqui. E está certificado por algo que não vai variar. Eu posso trocar essa fonte aqui por uma de 0, por uma de 10 positivo, por de 20 positivo ou por uma de 10 negativo. Eu vou continuar tendo 18 dB de atenuação aqui e eu sei que meu enlace está dentro do que eu espero. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais esse conceito de dB/dB. Eu sei que não é fácil, a matemática é meio chatinha, mas dominar isso aqui abre um caminho para a gente enorme de entendimento do que está acontecendo dentro do meu ambiente de fibra, porque isso aqui se aplica em qualquer rede ótica. E dominar isso aqui abre uma janela de oportunidade muito grande para a gente começar a entender, às vezes, alguns problemas críticos aí que a gente não faz ideia de onde vem. Beleza, pessoal? Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, então deixa o like, se inscreve no canal, reforça a sua inscrição, cara. É muito comum o YouTube te desinscrever de canais, então reforça a sua inscrição no canal, deixa o like, um comentário é muito importante, isso ajuda a engajar o vídeo, tá bom? Bom, esses produtos que vocês viram no vídeo, vocês encontram na Arcitec, tem QR Code na tela e também tem link na descrição do vídeo, entre em contato com eles. E essa série tá sensacional, ó. Tem mais vídeos aparecendo aqui para vocês, ó. Só você conferir. Tem mais vídeos dessa série aqui na Arcitec mostrando os equipamentos da Viave. Então, assiste outro vídeo aí, ó. Tá aqui, ó.